Olá, olha só o passo a passo de hoje. Mais uma linda bolsa aí de garrafa PET. Essa é feita com flor artificial. Olha só a renda dela que tem, que linda, cada uma delas. Muito fofa. Essa é com a garrafa de 3 litros. A que tem aqui no canal é com a garrafa de 2 litros. Ela é menor. Essa ficou um pouco maior do que a que já tem aqui no canal. Dá para fazer inúmeras cores e brincar com a criatividade. Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Para facilitar o trabalho de quem tem dificuldade de furar as garrafas PET apenas olhando, eu fiz aqui meio que um gabarito, marquei com a régua, marquei com uma canetinha e foi feito os furos com a furadeira. Essa é uma tábua, é uma porta de um guarda-roupa, um pedaço, mas pode ser feito com uma tábua aí de MDF. Importante usar uma vasilha para fazer os cortes das garrafas PET, um óculos de proteção. A garrafa, quanto mais largo o rótulo, melhor, que dá para aproveitar bem a parte da garrafa. Vem com estilete, dá um cortezinho de leve, para não amassar a garrafa com a tesoura assim. Ela é importante estar inteira. Corta dos dois lados. Lava ela com detergente neutro e bucha. Coloca para secar. Depois é só passar um pano ou deixar ela secar naturalmente. Ela fica com uma colinha. É só vir com uma espuminha ou um papel higiênico mesmo, com um pouquinho de água rasa, passar, sai. Depois é só dobrar. Ela tem duas marquinhas, de preferência na parte onde tem a marquinha. Amassa. Depois de amassada, vem com ela e passa bem na beiradinha da mesa, dos dois lados, para ela poder ficar mais reta possível. Depois é só acertar com a tesoura certinho dos dois lados, porque ela fica um pouquinho torta na hora do corte da tesoura. Corta e todas as 12 garrafas, as 12 partes dela, de preferência todas corte do mesmo tamanho. Cortei todas aproximadamente do mesmo tamanho. É muito importante ela ser da mesma marca, ou de preferência ter o tamanho certinho, tirando a medida. Essa é de 3 litros as garrafas. As flores vêm com 7. Comprei 2 galhas. É só tirar, cortar essa pontinha na parte de trás, rente, e colocar dentro da garrafa. Cortar o excesso das beiradinhas ou pode tirar uma da parte de trás. Eu vou deixar ela inteira porque ela preenche mais ainda dos lados. E agora é só cortar o excesso da mesma forma deste lado. Agora é só colocar a garrafa, tirando a medida aqui certinho, vir com ferro de solda e fazer um furo na direção de cada furo da madeira. E furando com ferro de solda até no final. Agora, para furar esta parte, é só medir da mesma forma e fazer os furos do mesmo jeito, do outro lado da mesma forma. Depois de furar elas não ficam totalmente certinhas, às vezes umas maiores, outras menores. Aí vem acertando
furou de um lado, às vezes costuma do outro lado ficar menor que aonde foi furado no gabarito. Então, vira o trabalho e vai acertando os furinhos para poder passar a agulha e a linha. E vai fazendo isso com a maioria ou os que precisam ser acertado. Furei todas as garrafas, cortei cada pontinha das 4, abri ela fica um pouco grudadinha, mas ela solta. Coloquei a florzinha dentro, marrei a linha, foi feito 5 pontos baixos em cada ponta e em seguida 2 pontos baixos no mesmo lugar. 5 pontos baixos, 2 no mesmo lugar. E ficou desta forma. Na hora de fazer os pontos baixos, de preferência, a agulha, passando a agulha entre a florzinha. Se ficar difícil, tem esse furador que pode ser feito caseiro, fura ela para facilitar na hora de passar a agulha. E ela fica desta forma. Feita a segunda, começando nesta parte, fazendo 5 pontos baixos, 2 pontos baixos em cada um e em cada ponta 5 pontos baixos. E assim, arrumando ela, ajeitando, quando chegar aqui, fazer entre a flor, passando a linha. Terminando ela, é só unir uma na outra desta forma, fazendo ponto baixíssimo, ponto baixo com ponto baixo, ponto baixíssimo. Se tiver alguma dúvida, se alguém está vindo pela primeira vez, não sabe como fazer, vou deixar um vídeo separado aqui de uma outra bolsa feito com crochê quadradinho da vovó. Esta é feita com flor artificial, mas lá ela é bem parecida com essa. A diferença é que esse vídeo estou mostrando como é feito um gabarito para facilitar os furos e como fica muito bonito uma bolsa dessa feita com flor artificial. Terminei de fazer os fechamentos com ponto baixíssimo em cada garrafa. Foram 10 garrafas no total. Eu cortei a garrafa para colocar de lado. Ela ficou menor. Assim. Vou colocar de lado aqui. Mesma quantidade de furo que ficou de um lado será do outro, a mesma quantidade. E agora eu vou fazer os furos em sequência, passando crochê em volta, colocando a flor dentro, vai sobrar umas pontinhas, vou cortar. Ao colocar na flor, vai ficar um pouquinho sobrando em excesso, vou cortar, vou colocar por dentro e passando crochê em volta. Terminei toda a volta. Agora, a quinta eu vou completar na ponta, ponto baixo, e vou fechar com ponto baixíssimo no próximo ponto baixo. Vou fazer 3 correntinhas. No mesmo lugar, vou fazer um ponto alto. Entre essa separação, eu vou fazer 2 pontos altos. Na próxima, da mesma forma, outro ponto alto, ou seja, 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, em seguida, cada separação dessa será feito 2 pontos altos no mesmo lugar. Quando chegar aqui também, 2 pontos altos no mesmo lugar, da mesma forma que foi no começo.
Terminei aqui o último, 2 pontos altos no mesmo lugar. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas. Vou virar o trabalho. E vou fazer agora, não é no mesmo lugar, 2 pontos altos não. Eu já vou para a próxima, 3 correntinhas na próxima e vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. E agora, em cada separação seguinte, vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. E assim, vou fazendo em cada separação 2 pontos altos no mesmo lugar. Vou fazer até o final e volto com você. Cheguei no final. Agora, nesses 2 últimos pontos altos, entre os dois, vou fazer apenas um ponto alto. Vou fazer 3 correntinhas, vou virar o trabalho e agora eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Que no caso, considerando com as 3 correntinhas. E assim, vou fazendo 2 pontos altos no mesmo lugar, em cada separação de cada 2 pontos altos. Quando chegar no final, será feito 2 pontos altos. Da mesma forma que é feito um, é o outro. 2 pontos altos, 2 pontos altos. Aqui já no caso, teve um ponto alto no mesmo lugar, a segunda carreira, e depois 2 pontos altos. E seguindo, um ponto alto só no mesmo lugar. Virou o trabalho e foi seguindo. Então, em cada carreira será feito 2 pontos altos no mesmo lugar no final, na segunda, agora na terceira, 2 no mesmo lugar, no final também 2 no mesmo lugar, e assim par, ímpar, par, ímpar. Vou fazer 13 carreiras, mas isso varia muito de ponto de cada pessoa. Se precisar fazer mais, é só fazer mais. E depende muito do tamanho das garrafas. Eu não sei na região onde você mora, mas aqui é muito difícil encontrar, hoje em dia, os rótulos mais largos nas garrafas PET. Então, varia muito de garrafa por garrafa. Mas é muito importante as garrafas serem da mesma marca, porque pode dar, dependendo da marca, uma diferença pequena de tamanho. Terminei todas as carreiras, no total 13. Agora será colocado de lado da mesma forma que essa. Será colocado do outro lado. Não cortei a linha. Vou unir ela naquelas cinco pontos baixos, no meio, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Aonde foi feito o primeiro ponto alto, dentro dela, no próximo ponto baixo, eu vou fechar com ponto baixíssimo. No mesmo lugar onde é feito ponto alto, no mesmo lugar, só que no próximo ponto baixo, não no mesmo, no próximo, vou fechar com ponto baixíssimo. Agora, no próximo ponto alto, ou seja, as 3 correntinhas de início para virar o trabalho, no meio dela, entre ela, no próximo ponto baixo,
vou fazer um ponto baixíssimo. Da mesma forma, no mesmo lugar, no próximo ponto baixo, vou fechar com ponto baixíssimo. E assim eu vou fazer nela toda. Pode ser feito também com aquela agulha, se achar difícil, aquela agulha de costura também pode ser feita. Mas eu gosto muito desses relevos, eu acho muito bonito. Pra mim, eu acho mais fácil, mas pode ser feito também aquela agulha que dá super certo também. Vou fazer até aqui e volto com você. Terminei toda a costura com ponto baixíssimo. É muito importante, garrafa com garrafa, o crochê certinho aqui com a outra garrafa, para unir aqueles 5 pontos baixos juntinho um com o outro, E agora, quando chega nessa parte, é importante, naquela curvinha de 5 pontos baixos no mesmo lugar, com a outra, fazendo ponto baixíssimo. E quando chegar bem no meio, também da mesma forma. Mas como aqui tem dois, mas como aqui os dois juntos é bem maior, o dobro desse aqui, é muito importante no mesmo lugar, colocar a agulha no mesmo lugar e puxar a linha unindo, fazendo ponto baixíssimo. Aproximadamente 2 pontos baixos no mesmo lugar, quando chegar aqui no meio. Então, no próximo ponto baixo, vou lá e faço um ponto baixíssimo. No mesmo lugar, vou lá no outro ponto baixo e faço um ponto baixíssimo. E agora, posso ir seguindo aqui, ponto baixo com ponto baixo e fazendo ponto baixíssimo. Aí, quando chegar nessa virada, será feito ponto baixo com ponto baixo, ponto baixíssimo, unindo uma na outra. E aqui, da mesma forma, até neste outro lado também, e unindo crochê da mesma forma. Terminei de fazer os pontos baixíssimos, chegando no último, naquele pontos de 5 pontos baixos, vou fechar com ponto baixíssimo, vou fazer 2 correntinhas. Essa agulha eu mudei de cor, mas a numeração é a mesma. E vou fazer o ponto conhecido como ponto caranguejo. E vou por trás, vou ver se dá pra fazer aqui que tá um pouco sem jeito, porque é de garrafa PET, então ela não é maleável. Mas vou ver se dá pra mostrar aqui. No próximo ponto baixo, venho com ela assim, puxo a linha e faço um ponto baixo. No próximo ponto baixo, coloco a agulha, puxo a linha e faço um ponto baixo. Em seguida, cada ponto baixo, eu vou fazendo o ponto caranguejo. Dessa forma. Vou fazer para ficar um acabamento bem bacana em volta da bolsa. Vou fazer por toda a volta e volto aqui com você. Como é que esse pontinho fica, que bacana. Olha a diferença com o acabamento e sem o acabamento. Dá todo uma diferença.
Agora estou colocando as argolas. Não tem segredo também, é só amarrar a linha, fazer 2 correntinhas e no total 6 pontos baixos, contando com as 2 correntinhas de início. E assim fazer 5 carreiras de altura. E fica desta forma. Deixa uma ponta de uma linha, coloca a argola, encaixando ela, e com aquela agulha de costura, fazendo o ponto baixíssimo pro lado de dentro. Nas 4 partes, todas na mesma largura e altura de pontos baixos. E depois é só colocar os ímãs, também não tem segredo nenhum. Qualquer dúvida, tem o vídeo da garrafa, da bolsa de garrafa PET do quadradinho da vovó. É só, se caso alguém tá vindo pela primeira vez, não sabe como colocar, lá tem ensinando também da mesma forma. Será feito agora as alças. Ela foi feita toda em pontos baixos. Deixei uma ponta para fazer a costura na argola. Comecei a fazer aqui 7 correntinhas. Na terceira correntinha, vou fazer um ponto baixo. E em seguida, vou fazer pontos baixos em cada correntinha. 3, no caso aqui, 4 com as 2 correntinhas, 5, 6, 6 pontos baixos, contando com as 2 correntinhas de início. 2 correntinhas, vou virar o trabalho e assim pontos baixos em cima de pontos baixos. E vou fazer até se formar 59 elos, que no total dá 118 pontos baixos em carreiras. Cada carreira, no caso aqui é a segunda carreira, primeira, a segunda. Vou para a terceira carreira. Então, no total, 118 carreiras, ou o tamanho desejado de cada, no caso das alças. Vou fazer aqui até o tamanho que for preciso e volto com você. Terminei a alça, todas feitas de pontos baixos. Agora é só colocar, encaixar ela por dentro e contar os elos, que no caso aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreirinhas de pontos baixos, unindo uma na outra e fazendo aqui a costura todas as 4 da mesma forma até aqui e bem firme, bem costurado para ela ficar bem forte, passando pelo menos umas 2 vezes. Para ficar bem reforçada a alça. Aí, da mesma forma, do outro lado, a ponta que sobrou também, dos 2 lados, e coloca e faz a costura da mesma forma. Feito isso, eu cortei um pedaço da garrafa PET, vou amarrar a linha
bem na ponta e vou fazer 5 pontos baixos em cada ponta e em seguida vou fazer pontos baixos no mesmo lugar, fazendo a volta nela, que será feito para poder fechar e colocar um imã na bolsa. Foi feito toda a volta, vou fechar com ponto baixíssimo, vou caminhar mais um pontinho, 2 correntinhas, vou virar o trabalho e vou continuar fazendo ponto baixo. Eu vou colocar ela pregando com essa peça e pressionar ela no balancinho, mas se caso não tenha, é só fazer a costura direto na bolsa do lado de dentro, fechando, fazer o fechamento aqui com ponto baixíssimo para ela fazer o fechamento assim. Continuando, fazer o ponto baixo até na ponta, até onde é feito aqueles 5 pontos baixos. Na terceira será feito o último ponto baixo. Vou fazer 2 correntinhas, vou virar o trabalho e vou continuar fazendo os pontos baixos de um tamanho até que dê para colocar essa peça e ainda sobrar um tanto e ainda sobrar. Eu vou fazer aqui e te mostro para que você possa entender. Vou continuar fazendo aqui os pontos baixos em cima de cada ponto baixo. Vou fazer o tamanho que precisa e volto aqui com você. Terminei de fazer, foram feitos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras de pontos baixos. Vou virar esse trabalho assim, tirei a medida, olha só como fica, ainda sobrou um pouquinho em cada lado. Vou encaixar ela dessa forma, do outro lado, e vou colocar outra pecinha e fechar apertando ela de um lado e do outro. Agora, vou dobrar o trabalho e vou fechar com ponto, fazer uns pontinhos de um lado, do outro. Fechando. E dos dois lados também. Fechando. Quando chegar aqui, continuar o fechamento. Da mesma forma. E agora, até no finalzinho, pega a agulha, passo de um lado para o outro. E fechar da mesma forma que o outro lado. Tá bem fechadinho, para não ficar parecendo a peça. E assim.
bem fechadinho. E é só cortar a linha e queimar ela de polipropileno. Fica bem bacana o trabalho. Corta. E agora é só pregar. Pode pregar com a linha, costurar com a linha. No caso aqui, eu vou pregar no balancinho, pondo 2 pecinhas. E depois, tira a medida certinha aqui. Depois de pregar primeiro ela, vem com a segunda peça e passa entre uma garrafa e a outra, encaixa ela e do outro lado, colocando por dentro essa outra parte. Olha só como ficou ela, o fechamento. Ficou uma graça dos lados, da mesma forma, olha só. É um imã também. Cabe bastante coisas aqui dentro. Ela ficou maior do que aquela que tem aqui no canal, que foi feita do quadradinho da vovó. Essa é de 3 litros, aquela é de 2 litros, tá? Fica muito linda, vale muito a pena fazer. Ela é tão assim, fica tão bacana que tem gente que nem acredita que foi feita de garrafa PET. Espero que você tenha gostado do passo a passo. Faça aí para você, faça para vender. Vale super a pena. Vou ficar por aqui com esse passo a passo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.